A aula de hoje, ela é mais curtinha, tá? Que assim vocês... Eu tenho visto que o conteúdo da dermatologia tem sido bem maçante. Vocês têm achado isso também? Eu acho também, tá? Eu acho que é uma das matérias que a gente está mais preocupados. Mais preocupados. Que bom, porque significa que vocês Mas olha, é uma coisa boa, Sabe por quê? Significa que vocês estão vendo aquela importância da matéria. Por quê? Eu conversei com alguns alunos, eu não sei quem que dava aula antes, tá? Mas eu conversei com alguns alunos que eram da clínica também. Eu falei que estava dando dermato e tudo mais, que são amigos meus. Aí eles, nossa, dermato? Nem lembro o que eu aprendi em dermato. A gente viu lesões alimentares e só. Eu pensei, meu Deus, tanta coisa pra ver, você não aprendeu nada. Aí eu falei, não, a gente não vai nada. Então que bom que vocês estão preocupados, porque significa que vocês sabem que dermato tem muita coisa, tá? E como eu falei, vocês que vêm na aula, dificilmente vão mal na prova, porque a gente tira dúvida, a gente conversa, eu falo os principais pontos, eu friso bem aquilo que é mais importante, tá? Então, podem ficar tranquilos com relação a isso. Eu estou deixando as aulas um pouco mais curtinhas e mais sucintas, justamente para facilitar a absorção do conteúdo de vocês, tá bom? Vai chegar um momento que talvez a gente tenha que correr um pouquinho, mas pelo menos eu acho que o aproveitamento vai ser melhor se a gente fizer as aulas um pouco mais curtas, tá? Se a partir do momento que estiver tranquilo, vocês não, professora, está tudo certo, até aqui a gente está acompanhando. Aí eu começo a avançar de novo, a trazer as aulas mais longas para a gente não precisar correr tanto no fim do serviço, tá bom? Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre as infecções bacterianas, que são acometimentos dermatológicos muito comuns e a gente pega o tempo todo no atendimento, tá? Então, a gente vai ter uma flora normal da pele. O nosso microbioma, ele vai ajudar a evitar infecções cutâneas, tá? Por quê? Nós temos as nossas bactérias comensais, às vezes elas liberam toxinas na nossa pele que vão desprender aqueles patógenos externos que não devem fazer parte da nossa flora, tá bom? Então, olha, vamos lá. A gente tem a classe dos corpos aeróbios, então a gente vai ter Staphylo aureus, Staphylo saprofíticos, Staphylo epidermidis, micrococos, o que mais? E outros da família dos micrococos, tá? Mas os principais são os Staphylos, em especial o Staphylo aureus. E qual que é a localização dessas bactérias? A gente tem em todos os locais do corpo, especialmente em áreas intertriginosas. Então a gente vai ter entre os dedos, em região de dobras, tá? Região de umbigo, narina também tem colonização pelo Staphylo. A gente tem as bactérias coriuniformes e é nessa classe que a gente acaba dando a acne, tá? Então são bactérias que fazem parte da pele, mas por determinado motivo, aquele paciente que desenvolve acne acaba tendo acometimento patológico pela bactéria, principalmente o Corynebacterium, tá? Que estão em áreas também intertriginosas, axilas, virilhas, espaços interdigitais do dedo dos pés. As coriuniformes anaeróbias, Propionibacterium acnes, que é a principal bactéria envolvida na fisiopatologia da acne, tá? Essa sim está presente dentro das glândulas sebáceas e nos folículos. A acne é uma doença multifatorial, então não basta somente ter a presença da bactéria. A gente precisa de outros fatores genéticos, hormonais, inflamatórios, às vezes alimentares, ambientais, para a gente ter o desenvolvimento da doença. Temos gram-negativas, no caso da Acinetobacter, que vai estar em axilas, pernas e fossa anticubital. E levedura, a nossa amiga Malacésia, que vocês já estão habituados com ela, que fica na parte rica de glândulas sebáceas. Face, couro cabeludo, região entre os seios e dorso. As gram-positivas.
e estreptocócica, e essas duas infecções são chamadas de impetigo. Impetigo é sinônimo de infecção por essas bactérias. Então, se vocês vierem a entrar em contato com um caso que fale de impetigo, vocês vão associar ao mesmo tempo que é uma infecção bacteriana por uma dessas duas bactérias, tá? Ou estáfilo ou estrepto. E o impetigo é muito comum. É uma infecção contagiosa, tá? Apesar de a gente estar falando de flora habitual, ela é contagiosa de pessoa para pessoa. E ele se apresenta de duas formas, tanto a bolhosa como a não bolhosa. E o patógeno mais comum que causa o impetigo é o Staphylococcus aureus, tá? O estrepto beta-hemolítico do grupo A, ou Piógenes, ele também é uma causa importante de impetigo bolhoso e não bolhoso. A gente tem uma forte suspeita de que esse impetigo seja por conta de estafilococcus quando a gente tem as crostas pericéricas. Então a gente vê essas crostas que são semelhantes a mel, tá? E isso indica infecção estafilocócica, tá? E não estrepto. A crosta do estrepto, ela geralmente é mais escura, ela não é tão clara como a do estáfilo. E o não bolhoso é o mais comum, tá? 70% dos casos de impetigo são não bolhosos. E ele costuma cometer principalmente as crianças menores de 6 anos de idade. Os adultos, quando eles pegam impetigo, geralmente é porque eles tiveram contato com as crianças que estão infectadas. E ele é extremamente contagioso, ele se dissemina de forma rápida. Então, você teve contato, encostou na criança, compartilhou um objeto que estava contaminado, vai adquirir a doença, tá? E os fatores de predisposição: alta temperatura, alta umidade, tudo aquilo que a bactéria gosta. Má higiene, atopia. Por que atopia? Lembra que a gente falava bastante de deficiência de barreira? Na dermatite atópica, por exemplo, esses pacientes que têm deficiência de barreira estão mais suscetíveis à infecção oportunista pelo bicho, porque tem falha na barreira da pele. Quando a gente tem um trauma cutâneo, então, digamos que seja aquele paciente de dermatite atópica que está tendo uma coceira frequente. Eu tive um trauma naquela região de fricção da coçadura. O grande risco disso é o paciente adquirir uma infecção secundária. O grande risco é essa lesão impetizar, tá? Esse é o termo que a gente usa. Era uma lesão de dermatite atópica que impetizou, ou seja, teve uma infecção secundária, tá? Geralmente por conta do trauma, mas o próprio status de atopia já predispõe ao surgimento da doença. A prática de esporte de contato, então, luta, futebol, quando tem atleta, tem contato, no caso das crianças, né, já é uma situação em que pode ter um trauma na pele. E se você está tendo trauma e entrando em contato com alguém que está infectado, também altamente contagioso, principalmente por essa oportunidade de quebra de barriga. O impetigo não bolhoso geralmente é causado pelo Staphylococcus aureus ou o Streptococcus. Ele é menos comum naqueles climas mais frescos e é uma infecção que geralmente vai acontecer no local de coceira. O prurido também é um fator predisponente, pode ser por picada de inseto. Então, por isso que isso é uma das orientações quando a gente está lá na pediatria falando de prurigo, estrófilo. Chegaram já a ter essa aula na pediatria? Não sei se já tiveram na pediatria. Estão tendo, né? Provavelmente vocês vão chegar nessa parte. O prurigo, é prurigo mesmo. Estrófilo é quando a gente tem uma picada de inseto em determinada região do corpo e aquilo inflama. Então, prurigo e estrófilo, todo mundo já tem. A criança vai lá e começa a coçar. Criança com unha suja, mão suja, brinca, leva mais micro-organismos para aquela lesão. Então, essa lesão também pode infetizar, tá? O prurigo também pode evoluir com infecção secundária.
Os traumas menores, então uma laceração, uma queimadura também podem complicar com infecção bacteriana. E a catapora, gente, pelo mesmo motivo do prurigo estrófulo, pelo mesmo motivo da dermatite atópica, a varicela, a gente tem lesões na catapora, né? A gente tem lesões de continuidade no corpo todo. Lembra que forma bolha, depois forma úlcera e depois forma crosta. Essa criança fica coçando e pode ter também infecção secundária. Quando a gente tem essa interrupção da barreira da pele, a gente permite a aderência e invasão dessas bactérias para dentro da pele. Então essa é a oportunidade que a bactéria encontra para poder se multiplicar e impetizar aquela pele. No caso do impetigo bolhoso, as bolhas se formam por conta de uma toxina esfoliante que o Staphylo aureus libera nos locais de infecção. Quando a gente estava falando lá de membrana basal da pele, vocês lembram que eu cheguei a citar que a gente tem algumas estruturas que mantêm as células coladinhas? Lembram disso ou não? Acho que não. Quando a gente fala de membrana basal, lembra das camadas da epiderme? Lá na membrana basal da epiderme, que é onde os queratinócitos são produzidos, a gente tem algumas moléculas de adesão que mantém a derme grudada na epiderme, tá? O que acontece com o Staphylo aureus? Ele libera toxinas que vão desfazer essas moléculas, então por isso a pele começa a se soltar, derme de epiderme, e isso é a formação de bolha, tá? Esse é o impetigo bolhoso. Existem muitas doenças que fazem isso. Pênfigo faz isso. Essas doenças bolhosas sempre vão agir nessas moléculas de adesão entre a derme e a epiderme. E aqui, a toxina do Staphylo aureus é responsável por fazer isso, tá? Ele pode ser cultivado dentro dos fluidos da bolha desse impetigo. Então, aquela história, tá com bolha, vamos estourar? Maravilhosa, né? Porque estoura a bolha, sai um monte de Staphylo aureus, aonde esse Staphylo encontrar oportunidade de invadir a pele, ele vai invadir e a gente vai disseminar a infecção. Se estoura a bolha e ele passa no amiguinho, ai que beleza, o amiguinho também agora tem impetigo, tá? Ele é mais provável de se desenvolver o bolhoso na pele que está clinicamente intacta, tá? Nos locais intertriginosos, do que o impetigo não bolhoso. Então o bolhoso, muitas vezes, ele se desenvolve naquela pele que não está machucada, tá? É a pele íntegra. Já o não bolhoso costuma se desenvolver quando a gente tem solução de continuidade. Então, teve ruptura da barreira da pele. E o nosso tratamento? Então, a gente tem as lesões superficiais, que não tem sintoma sistêmico, igualzinho naquelas primeiras fotos que eu mostrei para vocês. Vamos voltar lá. Olha, são lesões superficiais, o paciente não está com febre, não está com prostração, não tem nenhum sintoma de infecção sistêmica, é só local. Então, a gente vem com a pomadinha de mupirocina 2%, que é um antibiótico, tá? A gente também vai orientar aqui os familiares, né? Os cuidadores daquela criança. Façam remoção dessa crosta, tá? Então, com muito cuidado, com gazezinha úmida, vão limpar para tentar remover essa crosta. E não pode deixar com curativo úmido, porque lembra que a umidade ela é benéfica para o Staphylo aureus. Então, a gente vai orientar a não fazer esse tipo de curativo. Se for fazer curativo, não deixar que ele umedeça. A gente já vai falar sobre métodos de descolonização do estáfilo, tá? A hora que a gente estiver falando de foliculite, a gente vai falar disso. Então, aqui, o impetigo pode ser a pomada de mupirocina, ou então a gente usa o creminho de ácido fusídico. Ácido fusídico é um antibiótico tópico, tá, gente? Vocês já conheciam o ácido fusídico? Não, né? Eu também não conhecia até eu entrar na dermatologia, e aí eu paguei o micão. Aí eu peguei um paciente com impetigo, acho que foi no primeiro mês de especialização, e aí eu tinha proposto o tratamento com mupirocina. Aí o meu preceptor falou, não, a mupirocina está tendo muita resistência, a gente vai prescrever ácido fusídico.
Aí eu falei, doutor, mas a gente vai deixar ele descoberto de antibiótico? Aí ele falou, não, o ácido fluvídrico é um antibiótico. E eu não sabia, nunca tinha sido apresentada para ele. Então passei uma vergonha. Então essa vergonha vocês não vão passar. Ácido fusídico, por não ser uma pomada, um creme antibiótico conhecido, a gente tem muita pouca resistência bacteriana a ele. Então ele é uma excelente opção de tratamento. Vocês estão vendo aqui que eu não estou falando daquelas pomadas Cetobeta, Daivobet, aquelas pomadas que tem um monte de coisa, né? Por que não? Alguém sabe? Vocês já viram essas pomadas? Troque, Troque-N, Troque-G. Por que isso é um crime? Usar essas pomadas. Alguém sabe? Geralmente essas pomadas têm corticoide, um antibiótico e um antifúngico. Ou seja, tá querendo pegar tudo. A gente não sabe o que é essa lesão, vamos passar essa pomadinha aqui, que alguma coisa vai resolver. Não é bem isso? Exatamente isso. Por que isso é um erro? Foi na aula passada que a gente falou de tinha, né? Vocês lembram que quando a gente usa corticoide numa tinha, a gente aprofunda essa tinha e pode fazer uma tinha incógnita? Isso pode acontecer. Então, se eu estou diante de uma lesão fúngica e eu uso um corticoide, eu transformo esse diagnóstico quase impossível daqui a algum tempo quando a lesão retornar, porque ela vai voltar, ela não está tratada. Ela só foi tirada daquela crise de coceira, uma falsa sensação de melhora, porque o corticoide diminui a resposta inflamatória, e essa é uma oportunidade perfeita para o fungo fazer o quê? Se aprofundar. E aí, quando o fungo se aprofunda, às vezes a gente não consegue tratar nem mesmo com tratamento sistêmico. Mesma coisa quando a gente está falando de doença bacteriana. A neomicina, por exemplo, ela hoje em dia você tem tanta resistência que você consegue comprar sem receita médica, né? Ela nem é mais considerada um antibiótico tópico. Fora que a neomicina, ela é um antibiótico que causa muita dermatite irritativa. Então, a gente pode ter também uma piora dessa lesão com o uso desse tipo de pomada. Então, a gente acaba complicando a nossa própria vida sem resolver de fato o problema. Em alguns momentos vai resolver? Vai. A gente costuma brincar que assim, tem coisa na dermatologia que a gente tem que tratar logo antes que melhore sozinho. Então, de qualquer forma, ia melhorar aquela lesão. Porém, em metade das vezes a gente acaba dificultando o diagnóstico e dificultando a vida do paciente, tá? Então, essas pomadas não podem ser usadas. Tratamento de segunda linha. Então, por exemplo, é aquele paciente que tem um impetigo mais extenso, ou então é um paciente que está com sintomas sistêmicos, a lesão já está num local de muito comprometimento, é uma criança pequena, a gente está preocupado, não vale mais somente o tratamento tópico. A gente vai entrar com o tratamento de segunda linha, que as penicilinas para os estrépicos que são lissáfonos, né, que são resistentes, a gente não consegue tratar, tá? Eu não gosto de penicilina para infecção cutânea, salvo em alguns casos que a gente vai falar aqui. Mas geralmente, as cefalosporinas de primeira geração ou então clindamicina são boas opções de tratamento sistêmico cutâneo, tá? Geralmente a gente entra com cefalosporina de primeira geração ou então a gente entra com um clavulanato, que tem os inibidores da beta-lactamase. Pronto, a gente resolve o problema da resistência bacteriana. Então, ou a amoxicilina com clavulanato, ou uma cefalotina, uma cefalexina. Cefalexina ainda tem bastante resistência, já com bastante resistência, mas às vezes a gente consegue tratar. Nos casos complicados, então aquele paciente que está séptico, que tem critério de internação, primeira linha, ceftriaxona, tá? Em segunda linha, cefroxima, ou então a AMP com subactam, EV. Quando a gente tem uma infecção cutânea já agravada, complicada, geralmente a gente coleta cultura, amostra para cultura, antes de iniciar o tratamento. Então, coleta a cultura e já inicia o tratamento. Assim, quando sair a cultura, a gente consegue se guiar
naqueles antibióticos que aquela bactéria é resistente, tá? O ectima, eu acabei não trazendo nenhuma foto para vocês de ectima. É uma infecção cutânea que é um impetigo que cursa com necrose central. Então fica uma lesão muito feia, tá? Eu vou trazer na próxima aula, esqueci mesmo de colocar a foto do ectima. E aí, tratamento, mesma coisa, cefalosporina de primeira geração, cefalexina. Mesma coisa do impetigo, as causas são a mesma, só a manifestação clínica do ectima, que é uma infecção cutânea, que é diferente. Ela tem uma área de necrose central, tá? Foliculite bacteriana. Então, ela é uma infecção que pode ser superficial ou profunda do folículo piloso. Muita gente confunde foliculite com ceratose pilar, tá? Então, assim, muitas das meninas falam, eu tenho foliculite, que não sei o quê. Será que tem mesmo? Às vezes a gente vai descobrir que não tem, que é ceratose pilar. A foliculite, ela é uma infecção bacteriana. Quando a gente tem um furúnculo, a gente não tem mais o desenvolvimento somente do folículo, que é o caso da foliculite, que é superficial. O furúnculo, ele pega o folículo todo e o tecido circunjacente. A gente vai ver isso na foto das lesões alimentares. Então, o Staphylo aureus é a causa mais comum. Existe a foliculite por pseudomonas, que no final a gente vai ver também, que está relacionado com o uso de banheiras de hidromassagem que não foram devidamente cloradas. Isso vale para piscina também, tá? Então você vai numa piscina coletiva, volta cheia de foliculite no corpo. Pode ser que seja uma foliculite por pseudomonas, tá? E os fatores predisponentes para a foliculite estafilocócica. A por pseudomonas a gente vai falar lá na frente. A gente pode ter uma oclusão do local, uma maceração daquela pele, que é quando a gente fricciona ou arrasta em algum local, que fica com aquele aspecto mastigado da pele, se torna uma área propícia para a infecção oportunista do estáfilo. Hiperidratação da pele, então passa um monte de hidratante, deixa a pele toda delicada, oclua ainda por cima, bota roupa, não tem como. Faz isso? Olha só, a foliculite. Pois é, se veste roupa então, que daí faz a oclusão e fica fazendo fricção no local, nossa, é a oportunidade perfeita para o estáfilo. Por quê? A gente vai ter lesão de barreira da pele, é um ambiente úmido, quentinho, pronto. Tudo que o estáfilo gosta. Estava achando que estava arrasando, super hidratado. Não, deixa secar então, pelo menos. Fica lá na frente do ar-condicionado para secar esse hidratante todo. Arrancar auricular pelos, né? Isso quem nunca das meninas? Acho que todo mundo já deve ter passado por pelo menos uma vez crise de foliculite, principalmente com cera. Então, arrancar os pelos, aquela região ficou toda aberta, todos aqueles folículos pilosos eles se tornam porta de entrada. E se o estáfilo encontra uma oportunidade, seja imunológica, seja depois que você veio e passou um hidratante, vestiu uma calcinha apertada, a calça jeans e foi embora, vixe, de novo, oportunidade para o bichinho poder se proliferar, tá? O que mais? Uso de corticoide tópico. Por quê? A gente diminui a imunidade da pele, diminui a nossa defesa, o bicho se encontra confortável e um ambiente propício imunologicamente para que ele possa se desenvolver. Clima quente e úmido, dermatite atópica, já sabemos por quê, e diabetes mellitus, também pela questão imunológica. Então, olha lá, a nossa foliculite, tá? Então, a foliculite estafilocócica, ela costuma acometer a face, principalmente a barba, os meninos que fazem barba, comum que tem foliculite. Couro cabeludo é comum nos pacientes que têm cabelo crespo, tá? Então, aquele cabelo bem crespo, ele pode se enrolar antes de sair. E isso faz foliculite dentro do couro cabeludo. Existem doenças de foliculite do couro cabeludo que elas são, inclusive, doenças cicatriciais. Então, a inflamação é tão profunda e ela é tão dissecante, ela começa a pegar todo o couro cabeludo, que o paciente perde o cabelo, faz fibrose e nunca mais volta a ter cabelo naquela região. Nem transplante resolve.
Então esse é o tipo de doença aqui. Se vocês pegarem uma foliculite de couro cabeludo, tem que encaminhar para o dermato imediatamente, porque precisa tratar com urgência, tá? Couro cabeludo, tórax, dorso, axilas, nádegas, são regiões onde a foliculite costuma aparecer, porque são áreas que têm folículo piloso. E elas se apresentam como pústulas pequenas, 1 a 4 milímetros, bem pequenininhas, ou então pápulas, que pode ter uma crosta. A gente tem a base eritematosa. E vocês estão vendo que nessas duas imagens, a lesão elementar está restrita somente ao folículo, né? A gente tem uma base do folículo eritematosa, tem as pústulas, tem as pápulas e só. A gente não tem acometimento de derme e de subcutâneo. Olha do lado. É a mesma lesão? Não é, né? Ó, aqui meninas. É a mesma lesão? De jeito nenhum, né? Que lesão que é essa? Furúnculo. Por quê? Exatamente. Acomete o tecido circunjacente. Então, acomete derme. Também pode chegar até mesmo ao subcutâneo. A depender do status imunológico daquele indivíduo, a infecção ela pode ir progredindo, tá? Então, aqui a gente já tem um furúnculo. O furúnculo, ele é a infecção a partir do folículo piloso, tá? Então, o folículo piloso infecta, a princípio é uma foliculite, depois se transforma em um furúnculo, porque ele afeta o tecido circunjacente. E vocês veem que o furúnculo, ele acomete um folículo, né? Ele não está acometendo todos, assim como a foliculite. Pode acontecer de acometer mais folículos. Aí a gente já vai ver o que é isso, tá bom? Não vamos perder essa diferença diagnóstica, né? Do furúnculo para a foliculite. Uma vez, a minha tia, que trabalha com pronto-socorro, ela é médica também, me mandou foto de uma menina que estava com furúnculo na nuca. E aí ela falou que o dermato do hospital tinha dito que era foliculite, mas ela achou muito feio para ser foliculite. E realmente não é, tá? A gente não pode confundir, são bem diferentes as lesões. O diagnóstico é baseado na inspeção. Então, é o exame dermatológico de inspeção da pele, em que a gente vai dar o diagnóstico clínico, tá? E os tratamentos? No caso da foliculite estafilocócica superficial, que é aquela mais comum, é a da depilação, não é aquela da piscina. A foliculite estafilocócica, a gente vai usar sabonetes antissépticos, ou de clorexidina, ou de triclosan, e os antibióticos tópicos, a mupirocina, por exemplo, no caso das lesões localizadas, tá? Se for muito extensa a depilação do corpo todo, fez foliculite no corpo todo. Aí acaba tendo que usar antibiótico bioral, porque realmente é muito extenso, ninguém vai conseguir passar pomada no corpo todo, certinho, em 7 dias, né? Oi? A neomicina já tem resistência para essa? Tem. Neomicina a gente não usa, tá? De jeito nenhum, nunca. Tá bom? Oi? Não consegue, né, diferenciar uma coisa por exemplo, e pela... Pseudomonas? Escolha. Olha. Não, mas a gente nunca vai só olhar, né? Não é verdade? Não, sim, mas assim, é só para você saber. Assim, bati o olho, não sei. É por isso que eu falo. Não existe você chegar e falar assim, essa pereba aqui é o quê? Isso não existe, tá? A gente pode pedir para descrever lesão elementar. Essa lesão elementar é o quê? Aí beleza, a gente consegue descrever a lesão, não consegue? Agora, diagnóstico, nunca. Diagnóstico sempre vai precisar da história, contendo fator desencadeante, fator agravante, evolução, tempo, tá? Tudo isso é importante, beleza? A dúvida dele foi, olhando, eu consigo diferenciar uma de pseudomonas e outra estafilocócica? Não consegue. É a história quem vai dar o diagnóstico pra gente. Tá. A foliculite disseminada recorrente. Aí a gente pode usar os beta-lactâmicos orais. Eu gosto de beta-lactâmico com clavulanato, então amoxicilina com clavulanato, porque muitas vezes a gente tem resistência à amoxicilina. Ou então, cefalexina, que é uma cefalosporina de primeira geração. As tetraciclinas, dependendo do padrão de resistência daquele bicho, tá? Tetraciclina.
Gosto médio, tá? Geralmente resolve sim com amoxicilina com coagulanato, amoxicilina. E a foliculite por pseudomonas é um daqueles casos de vamos tratar logo antes que melhore sozinho, tá? Ela é autolimitada, a gente não precisa tratar a foliculite por pseudomonas. É só orientar que aquilo é uma infecção autolimitada. Isso em indivíduos saudáveis, tá? Se eu estou falando com um indivíduo que ou está com um caso muito grave, então olha, está disseminado, as pápulas estão se tornando abscessos com pus, não, vamos tratar. Ciprofloxacino que a gente usa, tá? Agora, se não, se for um caso comum de foliculite por pseudomonas, que a gente vai ver foto, é autolimitada, vai resolver sozinho. Só orientar aquele paciente para ele não ficar usando a piscina pública de local duvidoso, tá bom? E nem banheiro de hidromassagem. Eu vejo muito pessoal que vai para Las Vegas em pool party e aí volta com a bunda cheia de foliculite. Por que será? Aí você vai perguntar, foi em pool party? Viajou? Viajei. Foi pra onde? Las Vegas. Foi em pool party? Fui em pool party. Sentou na borda da piscina? Sim. Então é isso, tá? É uma lembrança da viagem. Vamos falar da descolonização. Quando a gente tem uma foliculite recorrente, um impetigo recorrente, a gente precisa descolonizar. Lembra que o estáfilo, ele faz parte do microbioma da pele, não faz? Então a gente vai descolonizar esse paciente com o estáfilo. A gente vai usar pomada de mupirocina 2%, 2 vezes ao dia, nas narinas. O livro só traz nas narinas. Na medicina de família, é feito narinas, umbigo e região entre os dedos, tá bom? Por quê? Áreas intertriginosas são os locais de maior proliferação do estáfilo, então a gente vai tirar de tudo, tá? Por que narinas? Porque geralmente nas narinas é que a pessoa pega, coça e esfrega, cutuca o nariz e depois coça o rosto, e é assim que vai levando o estáfilo. A gente descoloniza, faz isso durante 5 a 10 dias, eu gosto de 10 dias de tratamento, tá? E precisa orientar a família também. A família também precisa fazer essa descolonização e é necessário que a gente limpe outras regiões também da casa. Então, maçanetas, que são áreas comuns, que vai todo mundo pegar. Precisa passar álcool 70 todo dia. Brinquedos, tatame de luta, porque a luta também é bem citada no livro, né? Aquelas lutas de contato. Então, judô, que os meninos ficam lá, um em cima do outro, colando no tatame, também vai estar colonizado com o estáfilo, tá? Então, essas orientações de descolonização são importantes também. Nariz, umbigo, entre dedos. O que mais? Também tem orientação de fazer virilhas, axila, períneo e região submamária, tá? Que são áreas que também são vertiginosas, também são erogidosas, tá bom? Então vamos lá. Os abscessos, furúnculos e carbúnculos. Vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Os abscessos e os furúnculos são coleções de pus que elas se isolam dos outros tecidos. Então o pus ele não está espalhado nos tecidos, ele está isolado geralmente por uma cápsula, tá? A gente fala que são as lojas, tá? Loja de pus. Então ele está lá isolado. O abscesso pode acontecer em qualquer parte do corpo. O furúnculo, ele envolve um folículo piloso, como a gente já viu ali na foliculite, tá? E o carbúnculo é quando a gente tem o acometimento de vários furúnculos, de vários folículos, tá bom? Então a gente tem a presença de vários furúnculos, então isso é chamado de carbúnculo, tá? Quando é um furúnculo só, furúnculo. Quando é mais de um, carbúnculo. Essa é a definição. Os furúnculos são mais comuns em adolescentes e adultos jovens. Mesma coisa, o micro-organismo é o Staphylococcus aureus e os fatores predisponentes são a condição de portador crônico do Staphylococcus aureus, por isso que a gente faz a descolonização,
diabetes mellitus, obesidade, má higiene e estado de imunodeficiência. É o espaço áureos também, né? Oi? É o áureos. Isso, o áureos também. Vocês veem que ele tem sido o grande vilão, né? Os abscessos, eles são as coleções localizadas de pus, inflamadas e que podem surgir em qualquer local. E aqui a gente tem um furúnculo, que é um nódulo firme, bem sensível, e progressivamente ele vai ficando mais doloroso, mais flutuante. O que é flutuante? Quando aparece a pontinha de pus, tá? Flutuante, depois tem a ruptura e isso diminui a dor, porque teve a drenagem do pus. E olha aqui as diferenças das lesões alimentares. Isso aqui é um furúnculo. Então, esse aqui, ó. Esse aqui é um furúnculo. Então, aqui a gente teve um ponto de flutuação, que vai ser o ponto de drenagem, tá? Aqui, vocês estão vendo que não tem folículo piloso acometido? Nessa lesão a gente não está vendo um folículo acometido. A gente está vendo, sim, um nódulo eritematoso mal delimitado. É isso que a gente vê. O que tem dentro dele? Não sei. Como que eu vou definir? Geralmente ultrassonografia, tá? A gente não vai pulsionar isso aqui na cega, não. Ultrassom a gente vai ver se já está formando pus ou não. Pode ser que demore a formação de pus. Tem processo inflamatório e depois a formação purulenta. Como que a gente trata abscesso? Drenando. Perfeito. Abscesso o quê? Abscesso drenado, abscesso curado. Só que a gente faz antibiótico também, eu não confio nisso. Todas as vezes que a gente drena o abscesso e não trata, ele volta. Essa frase é de um médico que tem preguiça de prescrever. Mas eu concordo, a gente tem que lembrar. Não, mas a gente fala isso mesmo, abscesso drenado é abscesso curado. É verdade, a gente fala isso mesmo. Mas quem não prescreve antibiótico, a gente fala, não é preguiça de prescrever antibiótico, porque continua colonizado, né? Então tem que prescrever. Tem que drenar e também tem que fazer a prescrição de antibiótico, tá bom? Então tá. Nos carbúnculos, a gente tem vários furúnculos, né? Que se aprofundam no tecido subcutâneo, geralmente gera cicatriz. Lembra que quando a gente acomete derme, existe a possibilidade de lesão cicatricial depois. Na superfície, a gente tem muitos pontos de drenagem que podem formar úlceras e geralmente elas acontecem em locais de pele mais grossa. Então, nuca, dorso e coxas. São as regiões que a gente costuma encontrar o carbúnculo. Geralmente a gente acaba tendo sintomas sistêmicos, tá? O paciente pode ter febre porque já é uma infecção mais importante e a cura, ela demora, tá? Para o paciente chegar a fazer carbúnculo, geralmente são pacientes imunodeprimidos. Eu nunca vi carbúnculo em paciente imunocompetente. Ou era HIV, ou era paciente de leucemia que estava internado em tratamento da doença e acabava fazendo carbúnculo. Então, é bem complicado o tratamento. No caso do furúnculo simples, a gente faz as compressas quentes que vão fazer o amadurecimento, então vão fazer a flutuação daquela lesão e no final a gente faz a drenagem e isso vai resolver. As lesões que são mais profundas, a gente precisa ir rompendo as lojas mais profundas de pus. Então você drena, não sai o tubo, você precisa ir rompendo as lojas profundas, às vezes precisa fazer incisão para poder drenar tudo, tá? E o tratamento com antibióticos sistêmicos, em combinação com a incisão e ou a drenagem, vão acontecer nas seguintes situações. Quando eu tenho furúnculos ao redor do nariz, do canal auditivo e de outros locais onde tem drenagem difícil, face, mão genitália. Quando eu tenho doença grave ou extensa, então múltiplos locais. Quando eu tenho lesões já com celulite ou flebite associada, isso é uma coisa importante, tá? Lembra aquela imagem que eu mostrei do furúnculo, que era um furúnculo só, estava bem inflamado? Aquilo lá a gente já pode chamar de celulite, tá bom? Então isso é uma complicação. Tem o furúnculo, mas também a gente já tem acometimento inflamatório do restante dos tecidos. Então isso é um caso que tem indicação na literatura
para fazer uso de antibiótico sistêmico. Vocês veem que na literatura são só essas as indicações de antibiótico sistêmico, né? Então aqui em cima, furúnculo simples, é o que a nossa colega falou, abscesso drenado, abscesso tratado, na literatura. Eu trato, tá? As lesões que não respondem ao tratamento local, então você drenou, não melhorou, aí tem que entrar com antibiótico. Pacientes com comorbidade ou imunossupressão também vai ser que entrar com antibiótico, tá? Existem os antibióticos para aqueles bichos que são resistentes à meticiclina, que está presente nos antibióticos. Então, quando a gente tem um bicho resistente, claro que a gente sempre vai mandar para a cultura, tá? Fui fazer a incisão naquele paciente, fui drenar, vou mandar esse conteúdo purulento para a cultura. Pode ver que o meu bicho é resistente aos antibióticos de escolha, que são cefalosporina de primeira geração. Se complicar mais, a gente acaba dando usar ceftriaxona. Ou então, de primeira linha também, amoxicilina com cloronato. Nesse caso, quando eu tenho o bicho resistente, as opções costumam ser doxy, sulfa e às vezes clinda, tá? Os pacientes com furunculose recorrente, eles precisam daquela erradicação, tá? Dos Staphylococcus também. Professor, Oi. na questão do antibiótico sistêmico, que é a visitação hepática, ele sempre faz? Não. Visitação a gente nunca faz, tá? Nunca. Para infecção de pele, a gente tem muita resistência para as penicilinas, tá? O estrepto tem resistência, não é todos, tá, gente? Mas o estrepto costuma ter resistência e o estáfilo principalmente também. Então, a gente não costuma fazer penicilina. A gente faz uso do quê? Cefalosporina de primeira geração ou então beta-lactâmico com os inibidores da beta-lactamase, que é a amoxicilina com clavulanato, tá bom? Essa vai ser o primeiro estudo. A gente vai falar de penicilina agora para a próxima doença, que ela ainda está como primeira linha, tá? Então vamos lá. A erisipela. Conhecem a erisipela? Já foram apresentados? Não? Então deixa eu mostrar a lesão antes. Aqui é a mais comum, tá? Então, a gente já vai falar dessa doença. A erisipela, ela é uma variante superficial da celulite. A gente vê um pouquinho de celulite lá naquele furúnculo único e a gente vai entender um pouquinho mais de celulite agora. A causa principal é por Streptococcus do grupo A. Aí sim justifica o uso da penicilina, porque estreptos do grupo A respondem bem à penicilina, tá bom? Não é da faringoamidalite? Mesma coisa, estrepto do grupo A é o mesmo bicho, tá? Streptococcus do grupo A, que afetam a derme e podem ter o envolvimento linfático, principalmente na celulite, tá? A celulite clássica, ela acomete derme profunda e tecidos profundos. A erisipela, ela não chega a cometer derme profunda, então ela é mais superficial. Então a erisipela é uma doença que é comum nos extremos de idade, então idosos e crianças, ou então naqueles portadores de linfedema ou de úlceras cutâneas crônicas, porque vira a porta de entrada para o estrepto A. As mulheres são mais acometidas do que os homens, tá? Só que na faixa etária pediátrica são os meninos que são mais acometidos do que as meninas. E a gente tem uma frequência elevada da doença nos meses de verão. E a erisipela geralmente, ela é pelo estrepto do grupo A, mas a gente tem estrepto G, B, C, D, que também podem causar erisipela, tá? Então, a gente tem outros bichos também que podem fazer infecção com a mesma manifestação clínica da erisipela, que é o Staphylo aureus, o pneumococo, o Klebsiella, a Yersinia, só que em hemófilos também, só que a clássica é estrepto do grupo A, por isso a penicilina. Características clínicas. A gente pode ter erisipela em face, quando é na face é critério de internação, tá? Erisipela na face interna. Quando a gente tem acometimento na face e membros inferiores,
são os locais mais comuns, tá? O período de incubação é de 2 a 5 dias, o início é abrupto e tem sintomas sistêmicos, então vai ter febre, vai ter calafrio, náusea, mal-estar. E algumas horas ou um dia depois que iniciam esses sintomas, a gente já vê a placa eritematosa que é nitidamente margeada. Isso é importante, gente. Por quê? Vocês estão vendo que as lesões são muito bem delimitadas? Olha aqui na face. Olha, não tem uma linha que é bem nítida da lesão para a pele íntegra. Olha aqui nessa nádega. Então a gente tem a pele acometida, que ela é nitidamente bem delimitada em relação à pele não acometida. Essa é uma característica da erisipela que vai diferenciar com a celulite. Vocês lembram que lá no furúnculo, que tinha celulite associado, não era bem delimitado assim, né? Era vermelho, vou voltar para a gente poder falar disso melhor. Ó, é vermelho, 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 mas é bem delimitado igual a erisipela? Não é. Então, aqui a gente tem celulite, tá? Ok. Então, deixa eu terminar de falar aqui. Dolorosa palpação. É uma lesão quente. Pode ter pústulas, vesículas e bolhas. Pode ter área de necrose hemorrágica, tá? Então, nem sempre a lesão vai ser assim, bonitinha, só vermelha. Geralmente, a gente tem associação de bolhas e crostas, tá? Então, olha, mais uma vez, é uma placa eritematosa bem delimitada. E ela pode ter outras lesões elementares associadas a ela. Aqui já é uma celulite. Bem clara a diferença, né? Erisipela, você não tem dúvida de que ela é bem delimitada. A celulite, você olha e fala, onde que acaba? Sei lá. Mais ou menos aqui, mais ou menos por aqui. Mal delimitada. A erisipela não, a gente sabe onde começa e onde termina, tá? Então, o tratamento. Penicilina é o tratamento de escolha, pelo agente antiológico, tá? Macrolídeos e eritromicina podem ser usados naqueles pacientes que têm alergia à penicilina e também naquelas cepas do extrato A que são resistentes à penicilina, tá bom? Ela pode ser recorrente naqueles pacientes que têm problema de circulação linfática, circulação venosa. Então a gente acaba tendo que fazer uma profilaxia de penicilina. Esses pacientes recorrentes acabam tendo que ficar tomando bezetacil a cada 15 dias. Triste, né? Para eles não terem recorrência. Porque uma erisipela grave, ela pode fazer sepse no paciente imunocomprometido, tá? Inclusive, é muito causa de óbito lá dentro do hospital de base. Os pacientes diabéticos que fazem uma erisipela, começam a ter sintomas sistêmicos, fazem sepse, acabam internados e vão a óbito, tá? E, detalhe, celulite é o mesmo tratamento, tá? É o mesmo bicho, a diferença é que a celulite ela é mais profunda, comete derme, pode chegar ao subcutâneo, e a erisipela não, é superficial. Vamos acabando. Nos gram-negativos, a gente tem a Neisseria meningitidis, que vai fazer a meningococcemia. Já foram apresentados a doença meningocócica? Sim ou não? Não ainda? É o terror a doença meningocócica, tá? Graças a Deus é rara, não é comum. Então, a meningococcemia, ela vai ter febre e erupção petequial. Vocês vão ver na pediatria ou na infectologia, tá? Doença meningocócica. Vai ter febre e erupção petequial. E ela vai ter a forma aguda e crônica, que já a gente vai mostrar. O organismo causador, o micro-organismo causador, é a Neisseria meningitidis, que é um gram-negativo aeróbico. Então, ela acomete, ocorre no mundo todo, e principalmente recém-nascidos, de 6 meses a 1 ano, e adolescentes e adultos jovens. São as faixas etárias que a gente acaba vendo a doença. Principalmente nos homens, tá? Nos homens é muito mais comum que nas mulheres, e a maioria dos casos se desenvolve no inverno e na primavera, mas eu não encontrei explicação plausível para isso, tá bom? É só um dado que tem jogado no livro. Então vamos lá. A gente tem a proliferação quando a gente tem o contato da célula
células do hospedeiro com a bactéria e acaba acontecendo a migração da bactéria através do epitélio. Então ela invade a pele do paciente. E aí sim a gente pode ter a disseminação da doença invasiva. Elas fazem com uma endotoxina, a Neisseria meningite, que desencadeia um processo inflamatório sistêmico que vai levar aquele paciente a choque, a insuficiência de múltiplos órgãos e púrpura fulminante. O paciente morre rápido, tá? Com a doença meningocócica. Morre muito rápido. A transmissão é por via respiratória, tanto que quando a gente vê um paciente com febre púrpura, é todo mundo com N95, o paciente fica com isolamento respiratório, tá? Ele é separado e toda a equipe de saúde que teve contato faz profilaxia, tá? De tão grave que a doença é. Toda a equipe de dentro da unidade de saúde e também os familiares e aquelas pessoas que tiveram contato no momento em que o paciente estava sendo transportado. Para vocês verem o grau de gravidade da doença meningocócica. A incubação é de 2 a 10 dias e fatores como exposição ativa ou passiva ao tabaco, infecção viral no trato superior, eles vão fazer um rompimento da integridade da mucosa respiratória e isso aumenta o risco da gente adquirir a Neisseria e fazer uma doença meningocócica invasiva, tá? Então, a gente tem a Neisseria muitas vezes como um estado de portador assintomático, então a gente acaba tendo a bactéria de forma assintomática, depois que acaba que tem a doença, né, que vai levar um estado de imunidade para a vida toda desse paciente. Quando a meningococcemia aguda, que foi essa que eu citei, se desenvolve, 1/3, a metade dos pacientes vão ter essa erupção cutânea associada à febre, tá? Que são as petequias ou as equimoses, as púrpuras, né? Que chega a formar púrpura, associada à febre, mialgia e cefaleia. A gente pode ter lesões bolhosas também associadas, hipotensão, meningite, meningoencefalite, pneumonia, artrite, pericardite, olha o tanto de coisa, né? Coagulação intravascular disseminada, tudo isso em associação com a meningococcemia aguda. Já a crônica é uma doença rara, tá? Que vai acontecer episódios recorrentes de febre, artralgia e o paciente acaba tendo desenvolvimento de máculas e pápulas eritematosas dentro de 12 a 24 horas depois da febre. Então o paciente acaba tendo isso de forma recorrente e intermitente. Essa é a meningococcemia crônica, tá? Que é bem rara mesmo. Elas acabam, por conta do processo inflamatório, as lesões podem virar nódulos dolorosos à palpação e tende a se resolver tanto a febre como o rash dentro de 2 a 10 dias depois do surgimento, tá? Então o paciente tem isso de forma intermitente. Meningococcemia crônica não cai em prova, tá bom? Isso aqui é só para vocês saberem que existe a forma crônica de manifestação da doença. O tratamento é a penicilina em altas doses, clorafenicol também pode ser usado, quinolonas se tiver alergia à penicilina, tá? E se for um bicho com resistência à penicilina, ou se a gente tiver hipótese de meningite bacteriana por conta da Neisseria, a gente já faz ceftriaxona, tá bom? Lá no Semetron ele já entra direto com ceftriaxona, porque vocês viram que a meningococcemia não brinca, ela mata rápido. Então eles não correm o risco de ser um bicho resistente à penicilina, eles já entram com ceftriaxona, tá? É isso. É a mesma coisa, tá? A crônica, ela vai ser tratada com os mesmos antibióticos, só que pode ser bioral com ciprofloxacina em casa. É o ciprofloxacina, inclusive, que a gente usa para fazer a precaução, o tratamento dos contactantes, tá bom? Ceftriaxona. Interna e ceftriaxona e todo mundo com isolamento. Pseudomonas. Vamos lá. Essa daí é a policolite por pseudomonas, ou seja, né? Igual.
igual a todas as outras virtudes. Só tem a história diferente. Então, vamos entender, a Pseudomonas, ela é um gram negativo aeróbio, que está amplamente distribuído no solo, nas plantas e cresce bastante em ambiente aquoso. Por isso que a gente tem a história da piscina de Las Vegas, tá? Ele tem uma virulência baixa, então ele precisa de um defeito anatômico associado a um status imunológico favorável para o paciente adquirir a doença. E, geralmente, pode acontecer nos indivíduos saudáveis a infecção cutânea por Pseudomonas, nessas áreas de alto nível de umidade junto com a interrupção da barreira da pele. Eu gosto, de novo, do exemplo da piscina, porque você senta na borda da piscina, às vezes vai queimar o bumbum, às vezes arrasta, às vezes faz um atrito leve, que não incomoda, mas isso já serve de porta de entrada. Então junta o atrito da pele, a pele que não está íntegra, junta o status imunológico daquela pessoa que está ingerindo álcool durante uma semana inteira, tá? E junta com o local que tem proliferação do bicho. Então, uma piscina que é hipoclorada e a Pseudomonas que gosta de água. Então, é a ocasião perfeita para o desenvolvimento dela. Nos indivíduos imunocomprometidos, aí a gente tem um prognóstico desfavorável, tá? Para a Pseudomonas. Nos indivíduos imunocompetentes, é super favorável, mesmo porque acaba sendo autolimitado. A gente tem também a síndrome da unha verde, que também é causada pela Pseudomonas, tá? Então a gente tem essa unha verde, tem um cheiro horrível. O cheiro é de suco de uva. Então você sentiu uma unha com cheiro de suco de uva, não é legal, tá? Isso é, né? Coisa ruim. Principalmente quando é a unha do pé. Então o paciente tira o sapato, daí você vê aquela unha verde de suco de uva. É bem memorável. A gente sente o cheiro ainda depois, durante muito tempo, lembrando disso. Então, os fatores de predisposição. Exposição frequente à água, detergente, sabonete que faz trauma na unha. Lembra que a gente falou que existem detergentes, outros fatores abrasivos que vão fazer lesão de barreira na pele? Então, de novo, a Pseudomonas encontrou uma oportunidade. Ou então, sapato que fica friccionando. É aquele paciente que vive com sapato úmido, usa bota, vai na roça, pisa, molha. A Pseudomonas já gosta de tudo isso, gosta de água, gosta de umidade, gosta de trauma, vai encontrar a oportunidade perfeita para fazer a infecção. Onicólise é quando a gente tem um descolamento da unha. Então, ônico, unha, lise, ruptura. Então, a gente tem uma ruptura da unha, da pele com a unha. Então, isso forma uma caverninha aonde a bactéria encontra uma oportunidade nova de se proliferar e fazer acometimento ungueal. O tratamento: cortar a unha que foi acometida. A gente pode pingar a solução de tobramicina, então a gente manipula ou compra pronta uma tobramicina que pinga dentro daquela unha acometida, tá? E o tratamento é longo, 1 a 4 meses. A unha, ela pode levar, a unha da mão, ela pode levar até 6 meses para se renovar, a lâmina. Então a gente precisa ficar em alerta com isso, tá? A do pé pode demorar mais de 1 ano para se renovar. Então o tratamento vai mudar da mão para o pé. Se eu tenho casos refratários, talvez a gente tenha que tirar essa unha fora, tá bom? Trata para a lâmina nova já nascer boa. E o pioderma por Pseudomonas é uma infecção também superficial da pele. E as características são uma purulência azul esverdeada. Gente, sempre que for Pseudomonas vai ter essa cor meio esverdeada, tá? Exceto uma foliculite que acaba não fazendo. Mas essa cor esverdeada é clássica de Pseudomonas. Vocês estão passando visita no hospital, viram ali um saco coletor de urina que está verde? Infecção urinária por Pseudomonas, tá? Teve uma vez que eu estava passando visita na ortopedia, eu era visitadora do hospital de base na ala da ortopedia, né? E a ortopedia deu alta para um paciente meu, que era acompanhamento conjunto. Eu fazia a parte clínica e eles faziam a parte da ortopedia, mas o paciente estava internado por ortopedia. Deram alta. Eu entrei no leito do paciente, não sabia que o paciente já tinha ido embora de alta.
Só que assim, não tinham nem trocado o leito. O saco coletor da urina ainda estava lá. Quando eu cheguei, eu vi aquela urina verde. E o paciente foi embora. E ninguém viu. E mandaram o paciente embora, sem nada. E não tinha contato, era paciente do interior. Então, olha que coisa, né? Então, não deixem isso passar de jeito nenhum. Viu urina verde? É pseudomonas, tá bom? Então tá. Então, até o pulso sai verde azulado desse paciente. De novo, cheiro de suco de uva, ou odor de ratos. Nunca senti cheiro de ratos. Mas é um odor bem característico, pseudomonas, sabe? E a aparência da pele é aquela aparência de maceração. Então parece que foi ruído por traças, tá? As bordas maceradas e corroídas. Então esse é o pioderma por pseudomonas. E o tratamento vai ser antibiótico anti-pseudomonas, tá? Então aquele que aquela pseudomonas for sensível. Geralmente a gente faz levofloxacino, ciprofloxacino, mas depende muito da sensibilidade. Pode ter pseudomonas que vai ser resistente. Então a gente vai guiar pelo antibiograma, tá bom? Pela resistência bacteriana. A foliculite por pseudomonas, a gente já sabe da associação dela. A gente vai ter pápulas e pústulas perifoliculares, eritematosas, edematosas que vão surgir entre 8 a 48 horas depois da exposição. E elas se resolvem espontaneamente entre 1 a 2 semanas depois dessa exposição também, tá? Se continuar, se for de tratar, o que a gente vai fazer? Ciprofloxacino nessa paciente. Geralmente, vão estar em locais cobertos pela roupa de banho e rosto e pescoço vão estar livres da doença, porque a gente não vai ficar embaixo da água, a gente fica daqui para cima, né? Então, geralmente, não tem acometimento da foliculite. Os sintomas vão ser prurido, pode ter dor nos olhos, ouvido, garganta, cefaleia, pode ter febre, pode ter mamas inchadas, doloridas, mal-estar, rinorreia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Se eu tiver essas complicações, eu trato, tá bom? Trato no paciente. O diagnóstico ele é confirmado quando a gente isola pseudomonas, mas isso não é feito geralmente, tá? Porque é um caso benigno, é uma manifestação benigna, né? Hoje o tratamento não costuma ser indicado naqueles hospedeiros que são imunocompetentes, porque é um processo autolimitado, isso a gente tem que avisar para o paciente, tá? Senão ele vai achar que você é incompetente. Então, seu fulano, acontece isso e aquilo, é uma doença que vai melhorar sozinha, a gente não precisa tratar, tá? Tratando ou não, vai melhorar no mesmo tempo, tá? Se for disseminado, muito extenso, recorrente, imunossupressão, sintomas sistêmicos associados àqueles que eu falei, aí sim a gente faz a quinolona oral ou então uma gentamicina tópica, que também pode ser utilizada. Eu não concordo muito com a gentamicina tópica, porque se for extenso, aí fica demais, tá? Muita pomada para passar no corpo todo. Toma logo um remédio de oral que vai resolver da mesma forma, tá? E é isso, acabou. Dúvidas? Pode falar. Só assim, gente, desculpa. Eu tenho dúvida. A ciclo eu vou fazer, ciclo recomendo essa fala. Eu não vou tratar aqui, porque é autolimitado. Quando que eu vou falar ciclo? Ciclo se for recorrente, se tiver sintomas sistêmicos, então, lembra que eu falei? Febre, náusea, mal-estar, dor nos olhos, mão inchada, são sintomas que podem ser associados e estão ligados a pseudomonas. Então, indica tratamento sistêmico, tá? Ciclo. Imunossuprimidos também. A gente vai tratar sempre, tá? Ainda que seja uma foliculite boba, é um paciente com HIV, um paciente com câncer. Trato sim, tá? Ciclo também. Ciclo também, que é o desconto. Tá bom? Alguém mais tem dúvidas? Professora, e o médico que drena a fome e aplica a bezetacil, né? Oi? Ou é médico que vira tudo aqui? Que trata por um bezetacil? E drena a fome e aplica a bezetacil, porque... Não, é muito provavelmente melhorou por conta da drenagem. Se aplicou bezetacil e resolveu também, sinal que aquele bicho não era resistente. Só que você gosta de levar uma bezetacil à toa? Eu não gosto. Aplica, não, mas você está condição comigo também. Eu tive um furúnculo nas costas e eu fui para o pronto atendimento. Ainda não era médica, mas eu já era estudante de medicina e já tinha tido essa aula. E aí o médico prescreveu bezetacil. Eu olhei para ele e falei, doutor, eu não vou tomar. Porque eu não queria correr o risco, né, de tomar à toa. Aí ele, não vai tomar? Não vou tomar. Aí ele me prescreveu, eu falei, sim. É isso.
é erisipela, porque é opiógenes, é o estresse do grupo A, tá bom? Aí sim a gente usa, tá? Estátulo tem muita resistência, então a chance de ser à toa é muito alta. Aí vai passar 2, 3, 4 dias, você vai voltar no pronto atendimento e vai precisar tomar outro remédio. E de novo, no frúnculo, no abscesso, se não tem celulite, nem precisa de antibiótico, teoricamente. Só drenando já está tratado. Por que geralmente a gente coloca antibiótico? Porque a gente sabe que a recorrência é alta. Então, tratou ali. Só que a chance de voltar é muito alta. É certo, teoricamente? Não é certo. O certo é só drenar se a gente não tem celulite, tá? O correto é só entrar com antibiótico se tiver recorrência. Se voltar, nesse caso, mesmo sem ter celulite. Mas a gente pula essa etapa e já trata logo para o paciente não ter essa recorrência, tá? Alguém mais? Dúvidas? Não? Então tá bom, gente. Então, até semana que vem. Acharam melhor? Um pouco mais sucinto? Qual que é a nossa atividade? A revisão. Oi? Eu tenho prova, vamos só fazer Eu só tenho melhor só pra pegar a prova? Vamos só fazer a revisão. Meu Deus, é porque eu tenho uma muito importante pra vocês. Na semana que vem. É porque eu vou olhar quais que são os temas da próxima prova, tá? Porque assim, dependendo, eu deixo pra próxima, porque é hanseníase. Hanseníase é muito extenso, é muita coisa. Eu vou ver o que eu faço de melhor pra vocês, tá bom? Pra ficar mais fácil, tá bom? Tá faltando, ó, da immune tá faltando dermatoses virais, que é herpes, condiloma combinado e tudo mais, que é um pouco mais simples. Só que eu não quis trazer junto com infecção bacteriana, porque eu já acho que infecção bacteriana tem muito dado minucioso. E hanseníase também. Então eu ia passar a hanseníase e depois eu ia fazer um apanhado breve das dermatoses virais. Mas assim, eu vou ver se eu deixo hanseníase então para N2, tá? Por quê? Já é muita coisa. Esses primeiros temas, eles são mais fáceis, digamos assim, mas é muito detalhe. Os próximos temas, eles não são tão fáceis e tem um pouco menos de detalhe. Para vocês como clínico, é menos detalhe, tá? Na especialidade é muito mais, você tem muito mais critério, mas vocês não vão fazer diagnóstico dermatoscópico de câncer, por exemplo. Então a gente as aulas vão ser menos densas. As aulas mais densas agora já foram, só falta a hanseníase de aula muito densa, tá? O resto vai ser mais enxuto. Mas tá, eu vou ver o que a gente vai fazer. Eu estava inclusive mandando mensagem perguntando para coordenadora quanto que ia ser a prova de vocês, porque ninguém me falou nada. Quanto que eu ia ter de admissão, eu não estava sabendo, nem sabia como que eram as provas. Mas então tá bom. Eu vou olhar na próxima. Tá, eu mandei mensagem para a coordenação para eles poderem me orientar, tá? Mas de novo, gente, é tudo que eu falo. Vocês que vêm na aula, dificilmente vão na aula, porque a gente fala de tudo, a gente discute tudo. Eu trago bastante coisa que está dentro da literatura, mas não deixem de estudar também pelo livro, tá bom? Porque senão vocês ficam só com conhecimento superficial do slide, e o slide ele é uma base para eu lembrar das coisas que eu tenho que falar, e não para vocês estudarem, tá bom? Geralmente eu faço um slide mais enxuto, só que minha memória está péssima, então eu estou precisando de mais coisa, de mais informação. Mas assim, não estudem só pelo slide, tá? Não deixem de estudar pelo livro também. Tudo aqui no slide é um direcionamento. Ele direciona o que é importante, mas leiam na literatura também para vocês aprofundarem o conhecimento, tá bom? Então tá, eu acho que a próxima aula vai ser de mais doença e depois a gente faz nossa revisãozinha com os casos clínicos para discutir, tá? A revisão não vai ser com coisa que vai estar na prova, tá? Já aviso logo. Então não vai ser questão da prova, não vai ser questão. Então, exemplo, não estou mostrando aqui a imagem para a gente discutir a mesma imagem que vai cair na prova, não. Mas vai ser, a discussão vai ser englobando os temas que vão cair. Mas não é para deixar só para estudar o que vai estar na revisão, tá? Oi? Dia 11 de abril. Tá bom. Oi? Então,
Pode falar. Não existe. Tem que ser mais. Vai ser acelerador? O que você acha mesmo? Você acha? É dermatite digital. Aí bate mais eles deixam. Você. Tudo bem? Você. Dermatoses virais. Filmou, tem que cuidar, né? E talvez uma doença como a eu acho que eu vou deixar o bolinho eu posso, mas eu falei para os meninos, tchau, pode ser Azulay, Belda ou Bolonha, são os três que eu gosto, tá bom? Mas eu faço as aulas com Bolonha porque eu acho ele mais fácil de entender. O Belda ele não aprofunda tanto, então eu acho muito superficial. E o Azulay, eu não costumo. Esse aqui, né? Bom, tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Você ainda aqui, pode? Pode. Vai ser aula passada. E essa é de hoje. Ai, que